Alguns instrumentais materiais são básicos. Para torque de segmento, os alicates 442, no caso aqui da marca Zat. Notem que tem um C e depois tem um outro que tem o 442L. Isso se refere à ponta ativa. Um tem a ponta ativa curta e o outro tem a ponta ativa mais longa. Outro alicate é o alicate 168, o mais conhecido, popularmente conhecido como alicate de V-bend. No caso da realização de torques individuais, podemos lançar a mão de dois tipos de alicate, ou seja, quando eu quero movimentar um único dente especificamente, para isso a gente tem que dispor de instrumentais específicos, e esse par de alicates é indispensável. Eles têm a conexão de macho-fêmea, é o alicate 222, foi lançado também para torque individual, o alicate e a chaveta, o alicate 222C, no caso aqui da marca Zat, e a chaveta numa extremidade para encaixar no fio 019 e na outra extremidade para encaixar no fio 018. E conforme a marca modifica-se também o diâmetro do encaixe da chaveta no fio. No caso aqui nessa extremidade é 0,20 e nessa outra extremidade Eu gosto muito de trabalhar com torques confeccionando os V-bends. Para a confecção dos V-bends eu delimito a região entre o incisivo lateral e o canino dos dois lados. Se eu quiser primeiro demarcar um lado para depois, porque na hora que fizer o V-bend, como ele vai consumir um segmento de fio, de repente pode alterar do outro lado. Mas aqui nesse caso, como eu tenho um espaço relativamente bom entre o lateral e o canino, então até não me preocupa muito essa questão se a dobra vai consumir um pedacinho, vamos dizer assim, do fio. Torque é dobra de terceira ordem, então é uma torção em torno do próprio eixo do fio. Eu delimitei entre o lateral e os caninos. No caso, nós vamos trabalhar no modelo superior e aí nós iremos confeccionar os V-bends. Tem gente que trabalha sem, mas eu vou confeccionar com os V-bends e na sequência vocês vão entender o porquê que eu faço com os V-bends. Posiciono a ponta única sobre a marcação e aí eu vou pura e simplesmente apertar o alicate. Os dois segmentos anteriores e posteriores ao V-bend vão continuar paralelos, vão continuar retilíneos. Se nesse momento o seu V-bend ele fratura, você pode exigir a troca do seu alicate. Ou então, se o seu alicate confecciona um V-bend muito baixo no sentido cérvico-oclusal, ele pode penetrar no slot do tubo. O V-bend sempre fica bem simétrico. Vamos fazer o do outro lado agora. Então, pressiono meu alicate sem medo, com força, e notem que a hora que eu coloco sobre a superfície, após a realização dos V-bends, ele fica plano. Praticamente eu nem precisava falar, mas o V-bend ele tem que ficar com o vértice voltado para a cervical do dente, para a cervical. Vou demonstrar como confeccionar um torque vestibular para o arco superior na região anterior, com a técnica de um alicate apenas. Para isso, seguro meu alicate de apoio bem firme. Eu vou unir as duas pontas do fio e vou girar esse fio para a vestibular. Então eu estou levando as duas extremidades do fio para a
para o vestíbulo, para a região de fundo de fórnix. Na hora que eu volto meu fio, vocês podem ver os dois segmentos em relação à linha média estão mais inclinados. Se a gente for pensar no arco superior, que é o que a gente está trabalhando, estão mais inclinados para a região cervical, para a região de fundo de fórnix, para a região vestibular. Quando eu confecciono o torque, muitas vezes esse torque ele é progressivo, ele é contínuo, ele está no fio todo. Para poder saber se ele está contínuo ou não, eu vou pegar com o meu alicate 442 pela face interna do fio, só que na distal da onde eu confeccionei o meu V-bend. Se o lado oposto não estiver passando no centro do alicate, significa que esse lado aqui está com torque, ele está com torque vestibular também, porque está levantando o outro lado para vestibular. Para poder compensar isso daí, é simples. Seguro meu alicate interno de apoio e aí eu vou girar essa extremidade do fio desse lado para a região oposta ao movimento aqui. Se aqui tá para vestibular, aqui eu vou girar para lingual. E aí eu tenho que conferir para ver se neutralizou meu torque no lado oposto. Muito bem, checando o torque no lado esquerdo agora. Na hora que eu pego aqui, dá para vocês visualizarem que essa extremidade do fio, o lado direito, está mais para vestibular. Então eu preciso compensar esse lado. Como que eu vou compensar? Posiciono meu alicate e vou girar ele no sentido oposto ao que aconteceu no outro lado. Após a compensação, a neutralização do torque, tem que acontecer isso aqui, ó. O lado direito, que era o que eu estou checando o esquerdo, mas o lado direito tem que passar paralelo ao longo eixo do meu alicate, tá? Então, os torques estão neutralizados nas regiões posteriores, só que se eu pegar na região anterior, como vocês podem ver, ele ainda tem torque. Esse é o torque que a gente chama no alicate. Torque no alicate não implica torque na boca, são coisas distintas. Então, eu estou com torque aqui ativo no alicate, porém a gente precisa checar na boca. Aqui novamente mostrando o torque, a intensidade do torque. E é sempre importante também a gente conferir a magnitude de torque dos dois lados. Se acaso as extremidades do fio tiver uma mais alta do que a outra, significa que eu estou com um valor de torque diferente. Para isso eu preciso compensar um pouquinho. No caso, o lado esquerdo meu está ficando com a extremidade um pouquinho mais baixa. Eu só estou compensando aqui para poder deixar ele mais retilíneo. Os dois segmentos do meu arco estão com o mesmo valor de torque. Aí eu venho para testar sobre o modelo. Então eu posiciono, que é como se fosse na boca, né? Eu posiciono na região anterior e vou observar esse valor de torque na boca. No caso aqui eu estou no meu modelo, é como se fosse na boca. Então existe o torque no alicate e o torque na boca. Aqui está havendo uma equivalência. O que aconteceu no alicate está acontecendo na boca. Vamos checar o outro lado para a gente ver. Essa é uma magnitude de torque, já é um torque ativo. À medida que eu distancio aqui, por exemplo, 1 centímetro da entrada do meu tubo, do slot do tubo, eu tenho mais ou menos 100 centinewtons de força para este lado. Vamos mostrar a importância da confecção dos V-bends. Notem que eu trabalhei pensando no arco superior, mas vamos pegar agora o nosso arco inferior. Esse é o mesmo fio que eu dei o torque anterior para a região do superior e vamos levar ele para o
arco inferior. Tudo bem, os V-bends não vão no posicionamento ideal. Porém, olha só que interessante, eles têm que ficar voltados para cervical, como no modelo superior. E olha só o que acontece. Vamos imaginar eu pegando meu alicate agora e o fio para o arco inferior. O que vai acontecer na hora que eu inserir esse fio na região anterior? Vai para vestibular, vai para o fundo de fórnix. Ou seja, quando eu faço os V-bends, eu tenho essa vantagem. Ou então, se eu não confeccionar o V-bend, eu tenho que ficar muito atento às demarcações que eu fiz com a minha caneta no fio para não inverter os lados. Então, a hora que eu faço os V-bends, não tem como confundir, o raciocínio é o mesmo. Se eu dei um torque vestibular, não importa, seja para o arco superior, seja para o arco inferior, eu vou girar o meu fio no mesmo sentido que eu fiz o torque do superior. Vou unir as duas pontas e girar para a região anterior, tá? Então, esse raciocínio também se aplica para o arco inferior, de modo que a hora que eu posicionar, tá com outro fio aqui, não dá para perceber direito, não dá para inserir, mas acontece isso daqui, ó, também fica um torque vestibular no inferior. Entenderam o pulo do gato? Essa é a minha sugestão, isso é o que eu deixo de dica para vocês. É o jeito que eu mais gosto de confeccionar torque, com a técnica de apenas um alicate, com a técnica com um alicate. No caso ainda, com o mesmo fio, pensando no arco superior, então eu dei um torque para vestibular, né? Meus V-bends, o vértice dos meus V-bends estão para cervical. Suponha que agora eu quisesse dar um torque lingual para a região anterior superior. Eu tenho duas opções. No caso, eu estou com o mesmo fio, ele vai formar uma dobra seca aqui. Vocês têm que reconsiderar esse tipo de evento que vai acontecer aqui, mas o que eu quero deixar claro é o modus operandi, o que a gente tem que fazer, o raciocínio, né? Então, é o mesmo fio. Se eu quiser dar um torque lingual nesse fio, com os V-bends voltados para a cervical, eu tenho que obrigatoriamente pegar as extremidades do meu fio e unir elas na região inferior do alicate e levar para frente, como eu estou fazendo aqui, ó, esse movimento. Isso seria um torque lingual na região anterior. Ou então, para quem tem essa dificuldade, eu poderia girar o meu fio com os vértices para oclusal, pensando no arco superior, e unir as extremidades aqui, ó, e aplicar o mesmo raciocínio, trazer para frente. Tá? Na hora que eu for pensar no arco superior, olha só o que vai acontecer. Meu torque foi para lingual. Olha só como as extremidades do fio não estão passando paralelas ao longo eixo do alicate. Entenderam? Retomando, torque vestibular do superior, vértice para cima, puxo minhas extremidades para a região anterior. Torque lingual, ou eu deixo meus V-bends para cima e pego logo abaixo do longo eixo do alicate e inclino para frente, ou então eu viro meus V-bends para baixo, seguro na linha média e trago para a região anterior. Agora nós iremos falar sobre a confecção de torques individuais. Então suponha que eu esteja aqui ainda trabalhando no meu arco superior, tá? Os V-bends, os vértices voltados para a cervical, e suponha que um dente meu aqui, vamos imaginar o segundo premolar, por exemplo, o dente 15. Suponha que eu queira dar um torque para lingual nesse dente. O que eu vou fazer? Note que esse raciocínio aqui, essa técnica envolve dois alicates, o sistema macho-fêmea. Eu pego com a fêmea por dentro, depois eu vou encaixar meu macho na região aqui, e aí é só eu girar meu alicate externo para a região aonde eu quero que meu dente vá.
Se eu quero um torque lingual, eu preciso girar para essa região. Se eu quero um torque vestibular, eu preciso girar para o fundo de fórnix, eu preciso girar para a região de vestíbulo. Então eu vou fazer um torque lingual no meu dente aqui desse lado, no dente 15. Tudo bem, eu estou acentuando aqui a dobra, tá? O meu torque, que é para poder depois facilitar a visualização. Olha como o meu fio ficou retorcido. E se eu pegar com o alicate 442, isso, na hora que eu pego aqui, ó, olha o que aconteceu com o meu torque, onde o meu alicate tá, ele tá mais para inferior. Para poder posicionar, eu vou ter que levar na boca, fazer uma força. Na hora que eu soltar esse fio no slot, o que vai tender a acontecer? Ele vai querer voltar para a posição dele. É até bom, eu deixo como dica para quem quiser. Claro que aqui o torque está extremamente acentuado, que é para vocês poderem visualizar a torção que houve no fio. Mas é o torque mais simples de ser feito, é o torque individual. No caso, na hora que eu for levar no slot do meu bracket, eu vou ter que girar o meu fio. No que eu giro e encaixo no slot, a hora que eu soltar ele dentro do slot, o que vai acontecer? Ele vai querer voltar para a região onde ele foi confeccionado, e com isso ele vai levar o meu dente junto, vai levar coroa para lingual e raiz para vestibular. Uma outra maneira também de se fazer torque individual é utilizando-se o chamado chave-chaveta, tá? Como eu tô com a minha chaveta, o meu fio é o 19, eu vou encaixar a minha chaveta no meu fio. E o mesmo raciocínio, seja para alicates duplos, né, macho fêmea, ou chave-chaveta. Se eu quero levar para lingual, eu giro para a lingual, no sentido que eu quero que a minha coroa vá. Se eu quero levar para vestibular, eu giro no sentido contrário, que vai levar o meu dente para a vestibular. Vou mostrar aqui. Eu até prefiro esse sistema de chave-chaveta, que fica um torque mais justinho, menor, né, em relação ao comprimento médio distal, e principalmente para as mulheres é mais fácil fazer, a força é um pouquinho menor, tá? Vocês estão vendo aqui a chaveta posicionada, é um pouquinho menor. Na hora que eu tiro, dá para ver a torção que o fio sofreu. Então, torques individuais sem problema, tá? São os mais simples de serem confeccionados. Acredito que a vossa dificuldade, o calcanhar de Aquiles vosso, seja o torque por segmento. Nesse segmento, que seria o segmento do lado esquerdo do paciente, por quê? Porque o meu V-bend está com o vértice voltado para a cervical, então não tem como errar. Essa é uma vantagem do V-bend também. Mas enfim, cada um tem um método de se trabalhar. Como eu disse, os V-bends não são obrigatórios. Aqui na região anterior está com um torque vestibular. Imagine que eu queira dar um torque agora lingual nesse segmento do lado esquerdo superior. Então eu preciso fazer o que? Pegar o meu alicate de apoio na parte interna sempre, mas após o V-bend, que está entre a distal, meu V-bend está entre a distal do lateral e mesial do canino, e aí eu venho nessa região, e assim como no torque individual, eu vou girar meu alicate. Na hora que for encaixar essa região no fio, vai levar, eu vou ter que fazer força, na hora que eu soltar vai voltar meu arco para essa região. Tem uma outra maneira também que muitos profissionais utilizam, de pegar o fio do mesmo jeito que vocês pegam, que a gente explicou aqui, e pega a parte posterior do fio e faz uma torção no sentido que vocês querem que o dente gire. É um torque para lingual? Vamos girar para lingual. Esse é o chamado torque progressivo, tá? É possível de realizar também. Então vocês têm duas maneiras: ou pega com os dois alicates aqui próximo ao V-bend, ou então prensa com o alicate na distal do V-bend
e pega com outro alicate na extremidade. E aí eu giro esse meu fio para onde eu quero dar o torque, lingual ou vestibular. São as opções. Nós iremos demonstrar agora a confecção de torque com a técnica dos dois alicates. Para isso, eu preciso do alicate 442C e do 442L. Eu dou preferência para pegar na parte interna o 442L, para não haver problema, interferência na hora de eu girar o meu alicate, o 442C. Então, muito bem, eu quero confeccionar um torque na região anterior. Eu vou pegar na região anterior ao meu V-bend, a mesial ao meu V-bend, e vou pegar o outro alicate. Sempre que eu tiver com dois alicates, seja para torque individual ou para torque de segmento, sempre que eu tiver com dois alicates, eu sempre vou girar o alicate externo para a região aonde eu quero que meus dentes vão. Então, estou na região anterior, posicionei meu alicate aqui e vou dar um torque vestibular, como eu dei na técnica com um alicate só, com um alicate apenas. Então, eu quero dar um torque vestibular, eu preciso girar meu alicate aqui desse lado para vestibular, para o fundo de fórnix. Note que não há o paralelismo entre os dois lados. Depois eu vou pegar o meu alicate do outro lado aqui, anterior ao V-bend, e vou dar um torque também para vestibular. Fiquem atentos que à medida que eu girar esse alicate aqui, vocês vão ver essa extremidade abaixar e já ficar na altura da extremidade do lado. Muito bem. Aí na hora que eu pego o meu alicate aqui na região anterior, olha só o que aconteceu. Tá com torque vestibular. Depois, para zerar o torque, tá, na região posterior, o princípio é o mesmo. Aqui praticamente ele está quase que zerado. Quase que zerado, ó. Tá? Praticamente zerado. Vamos ver do outro lado agora. Pego aqui, ó, também. Espero que tenha ficado claro os dois métodos de dar torque, com dois alicates, com a técnica dos dois alicates e com a técnica de um alicate apenas. Façam da maneira como vocês treinarem, ó. Torque realmente dá um pouquinho de trabalho. Se não praticar, se não entender o raciocínio, fica muito difícil. E lembrando que ao final do meu torque, na hora que eu posiciono o meu fio sobre a mesa ou sobre um plano, como queira, note que ele fica plano e ele está com torque, ó, na região anterior, ó, mas na região posterior ele está planinho, porque está neutralizado os torques ali. Eu só estou com um pouquinho de torque na região anterior, torque vestibular. Na hora que eu inserir no arco, esse daqui vai obrigatoriamente ter que abaixar, vai levar meu dente para a vestibular.